Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 25 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Vitória Amaral, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Victoria Alves, também estudante de jornalismo. E no episódio de hoje, iremos continuar a conversa e conhecer um pouco mais sobre as pesquisas que a professora Michelle Rideme tem trabalhado. Ela também dará dicas para quem quer seguir o mesmo caminho. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui, o tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, Michelle Rideme Ueno Guimarães fez graduação em Física pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática, também pela UEL, e doutorado em Educação pela USP. Atualmente é professora adjunta da UFMG e foi professora adjunta da UFOP por 6 anos. Também é professora, colaboradora do Instituto de Física da USP e membro do LEPS Minas. Sua pesquisa concentra-se na área de formação de professores e no ensino-aprendizagem de ciências, tendo como abordagem didática o ensino por investigação e como teoria a interface psicanálise e ensino de ciências. Michelle, vamos começar falando sobre o seu tema de pesquisa, ensino por investigação. Como a física se aplica e qual é o objetivo? Bom, o ensino por investigação é uma abordagem já desde 99, que permeia aqui as nossas discussões, né, no campo da pesquisa em ensino de ciências. A pioneira é Ana Maria Pessoa de Carvalho, e aí ela tem vários alunos, né, e um grupo, inclusive, lá na USP, na Faculdade de Educação, que continua trabalhando. A ideia do ensino por investigação, e ela coloca isso, é mais ou menos pensado, vamos dizer, por 4 ou 5 etapas. Então, ela chama isso de uma SEI, sequência de ensino por investigação. A ideia é que você vai partir de uma situação-problema, e uma situação-problema é algo que que a gente coloca para o aluno e que ele não sabe a resposta a priori. Então, ele vai ter que investigar um pouquinho, talvez, do que a gente, enquanto cientista, enquanto pesquisador, faz, né? Que você vai atrás você quer saber alguma coisa, mas não necessariamente o aluno quer saber sobre aquilo, talvez essa seja uma diferença, né? E que aí ele não sabe a resposta a priori. Então, ele vai ter que investigar, pensar, fazer contas ou, né, fazer alguma atividade para que ele possa resolver aquela situação-problema. Então, para fazer isso, ele vai fazer um levantamento de hipóteses, vai discutir talvez em grupo, pensar um pouco como é que ele poderia responder àquele problema. Depois a gente pode fazer uma atividade de sistematização ou de contextualização, né, que a ideia seria pensar esse conteúdo, onde é que isso aparece no dia a dia do aluno, tá? E aí depois a gente pode finalizar com uma avaliação. Aí essa avaliação, que é sempre o meu ponto crítico ainda, que eu não sei muito bem como fazer, mas essa seria mais ou menos um pouco a ideia do ensino por investigação. Aí a ideia principal é que o professor deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a ser o mediador, e o aluno é o protagonista do seu conhecimento. E uma coisa que você falou é sobre a situação-problema, que tem a diferença entre o aluno aplicar um método e realmente entender o que o professor está explicando. O que seria essa situação-problema? Então, seria isso que ele não sabe muito bem qual é a resposta, mas ele precisa de desenvolver alguma atividade para poder responder, né? Então, isso difere, por exemplo, de uma pergunta. Se a gente pensar, essa sala está quente? Sim. Então, sim, você não precisa fazer muito esforço para poder responder a pergunta. Então, isso é uma pergunta. Isso não é uma situação-problema. Então, uma situação-problema é aquilo que ele não sabe a resposta a priori. E sobre aplicação de prova? Na sua perspectiva, com todos esses anos de pesquisa, realmente é um método que valida se o aluno aprendeu ou não? Não. Enquanto eu estava na UFOP, eu estava no departamento de física também, mas a gente eu digo, né, porque éramos 4 da área da licenciatura, a gente ficava mais com as disciplinas de práticas de ensino ou estágio supervisionado. E aí, tanto na prática de ensino, que eram, por exemplo, TICs, CTS, ensino por investigação e educação formal e não informal no ensino,
e os estágios, né, que a gente tinha depois da reformulação, 5 estágios, não me pareceu razoável fazer prova dessas disciplinas. Então, como eu estava muito mais com essas disciplinas, eu não fui para as disciplinas básicas da física, vamos dizer assim, para poder saber. Eu fiquei só na pandemia, mas na pandemia o contexto era outro, né? Então, acho que a gente não pode utilizar como parâmetro. Então, eu não acho que prova alguma coisa, mas, por exemplo, nesse momento em que eu estou dando uma disciplina de fundamentos de mecânica, que é teórica, para 66 alunos, está um pouco difícil pensar em outros métodos alternativos a não ser a prova. Bom, no primeiro episódio, comentamos que o seu mestrado e doutorado foram voltados para o tema pesquisa Por que fazer física. Quais foram as implicações obtidas durante esse período? Bom, no mestrado, o que eu consegui encontrar dos alunos foi que eles... eu estava no início do estudo ainda, então eles vêm fazer física por 3 motivações básicas. Eu sou muito curioso, quero, né, com a física eu vou conseguir entender por que tudo acontece. Porque essa que é a ideia, né? Os alunos vêm com a ilusão de que ao fazer física eles vão sair do curso sabendo tudo. E o que acontece é que você não só não tem resposta, mas como você sai com muito mais perguntas. Mas, né, o que eu costumo dizer é que você melhora a qualidade das perguntas. Então, você sai diferente, com certeza. Uma outra coisa que eles disseram é que eles gostam de resolver problemas. Enquanto física deixa, né, o aluno numa posição mais ativa, porque ele faz as coisas, história, geografia, por exemplo... Não sou eu que estou dizendo, tá? São palavras dos alunos. A gente acha muito chato porque a gente aceita o que aconteceu na história e pronto. A gente não tem nenhuma ação ou iniciativa daquilo que aconteceu. É uma coisa que simplesmente que fica, que aconteceu e que você aceita e pronto. Então, essa posição ativa, né, faz com que os alunos venham para a física. O que começa a não ser mais legal durante o curso é que as respostas que eles chegam dos exercícios não batem mais com o final do livro. Esse é o grande problema. E aí interfere no terceiro domínio, que eu chamei, de o outro. O outro aqui, outro com O minúsculo, para diferenciar do O maiúsculo em psicanálise, que aí é qualquer outro que seja referente ao meu semelhante. Então, eu vim para a física porque um professor falou que é legal, eu vim para a física porque um professor foi muito bom, então me motivou a vir para a física. Eu vim para a física porque um primo falou, né, de alguma coisa, eu achei legal, então eu quero estudar sobre isso. Enfim, tem um outro aí, né, que de alguma maneira influenciou na decisão dele. E tem um outro aí associado ao que eu chamei de gostar de ensinar. Porque aí o fato de eles terem mais facilidade com a física os deixava numa posição mais... assim, diferente, especial frente aos outros, meio posição de palco, entre aspas, a gente pode dizer. Porque os outros me procuravam porque eu sabia física e eu conseguia ensiná-los. Então, tinha essa satisfação, vamos dizer assim. O que também vai caindo por terra à medida que ele vai vendo que, na verdade, ele sabe tanto quanto ou menos do que o colega dele quando ele está na física. Então, tudo isso vai caindo, né? E aí eu emendo um pouco com o doutorado, porque... tem tudo isso, né? Então, na tese, o que eu estudei, daí, sob o ponto de vista da psicanálise de orientação lacaniana, foi pensar que você, sim, precisa estabelecer um laço ou um vínculo com algo ou com alguém para vir fazer a física, mas isso precisa ser sustentado e continuado ao longo do curso, senão você cai fora, né? E no doutorado, eu não entrevistei, porque no mestrado eu entrevistei alunos do 1º e do 4º anos do curso. No doutorado, eu já peguei mais professores que estavam em início de carreira, meio de carreira e aposentados. Então, bom, são pessoas que fizeram a física, que, de certa forma, deram certo na carreira. E, claro, os aposentados já estão no final da carreira, né? Então, certamente, esses estão. Então, o que eu percebi, né, fazendo essa pesquisa, foi que, então, esses laços precisam ser criados, mas precisam ser mantidos. E, para além disso, precisa de um reconhecimento. Por parte de alguém, por parte de uma instituição, algum tipo de reconhecimento, porque quando isso não acontece, isso também começa... Claro, ele não desiste da profissão, porque todos eles já estão aí na profissão, mas isso é algo que desmotiva ou deixa, de certa forma, decepcionado. Depende, claro, muito da expectativa que o professor fez, né? Então, por exemplo, esses dias eu tive contato com um colega que
falou que um outro professor que ele conheceu disse que ele está extremamente decepcionado com a carreira. Como assim, né? Você é conhecido, você é internacional, você faz um monte de coisa, tudo. Porque eu não ganho o prêmio Nobel. Então, assim, se a sua expectativa é muito alta, né, assim, pode ser que realmente isso não aconteça, mas, bom, eu realmente não tenho essa expectativa, mas, puxa vida, eu acho que poder fazer alguma diferença, poder contribuir, né, e eu acho que, de certa forma, eu tenho feito isso na vida de alguns alunos, eu fico muito realizada, né, claro, vou fazer mais coisas, acho que, né, estou aí ativa tentando fazer muita coisa, mas, né, não, a expectativa de ganhar prêmio Nobel, eu não tenho, não. Nada contra quem quer ganhar o prêmio Absolutamente, Nobel, com certeza, com certeza. Contra. Mas isso pode não vir, faz parte. Faz parte da vida, acontece bastante. E como base dessa pesquisa, você usou a psicanálise. Como ela te auxiliou a entender as relações interpessoais para responder por que as pessoas escolhem física e permanecem na profissão? Bom, isso veio um pouco pelo... Tem uma questão, talvez, com desejo, né, que é sempre da ordem do inconsciente para a psicanálise. É o desejo de se tornar um físico, o desejo de se tornar alguém ou de ter algum reconhecimento. Mas isso não é necessariamente acessível ao sujeito. E aí, acho que tem algo por trás do desejo, que é a falta, né, do conceito de falta da psicanálise, que é, bom, eu acho que eu quero isso, mas quando eu chego nisso, ela se deslocou para outra coisa, né? Então, assim, é sempre alguma coisa que move o sujeito. Então, acho que é um pouco isso, quer dizer, e talvez eu me coloque nessa posição hoje, né? Quer dizer, eu tenho algumas coisas, eu quero fazer, mas agora eu estou instalando linha, né? Aí, bom, depois que eu instalar o linha, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu também pensei num projeto de extensão que eu acho que pode ajudar os alunos, né? Junto, por exemplo, com que uma ideia que o professor Antônio Nova, que está aqui, né, no IART, coloca de 3 saberes para poder formar um bom professor, né, que é o saber dos conhecimentos científicos, o saber pedagógico e o saber experiencial. E como é que eu desenvolvo esse saber experiencial? É isso que eu quero conversar com ele, eu gostaria de saber e tentar, de repente, ter um outro projeto de extensão que a gente possa pensar um pouco esse saber e conversar com a educação básica, porque eu acho que o nosso papel aqui também... A gente fica bastante distante da educação básica, né? Então, pensar um pouco alguma coisa, um projeto que a gente consiga se aproximar da educação básica, eu acho que pode ser bacana, principalmente para os alunos que estão na fase do estágio, né? Então, acho que é um pouco isso, quer dizer, ela me ajuda a pensar algumas relações interpessoais. Não que as minhas sejam perfeitas, é claro que não, né? Mas talvez algumas relações com os alunos. Então, por exemplo, na primeira aula da semana passada, quando eu fui falar com os alunos de uma disciplina que eu não tinha dado aqui ainda, e a turma era gigante, né? E eu fiquei assim, caramba, o que eu vou fazer com esses alunos, né? E eu ainda, né, agora que estou conseguindo assentar um pouco como é que vai ser a avaliação, como é que a gente pode pensar um curso mais bacana, enfim, mas eu não queria que fosse um curso muito técnico e pesado, só baseado em fórmulas, porque vai ficar muito chato para os alunos. Então, assim, eu tentei estabelecer meio que a gente chama de um contrato psíquico, né, com os alunos, né, de tentar convidá-los à disciplina de uma maneira que ela seja importante para a formação deles, porque a física é a base do curso de engenharia, mas, por outro lado, não ficar uma coisa maçante, né, porque senão vai ficar muito difícil passar um semestre todo comigo. E sobre suas pesquisas, o que é interessante é que a psicanálise, juntamente com a vontade de passar um ensino de qualidade, tudo isso na área da física, o que foge aos estereótipos que a gente tem sobre um físico ou uma física, né? Isso é muito legal. Agora que já conhecemos as suas pesquisas, a sua trajetória, quais dicas você daria para os alunos que querem seguir nessa carreira de licenciatura, de pesquisa na área de ensino? Não desistir. Eu acho que, e é uma coisa que eu brinco sempre com os alunos e até com os colegas, eu digo que o não eu já tenho. Eu sempre tenho. Então, por que não tentar? E foi assim que eu consegui algumas coisas, né? Eu consegui ir para a França e eu consegui fazer 2 pós-docs ao mesmo tempo, porque o que eu achei eu estou sendo paga só para estudar, puxa vida, eu tenho que aproveitar. E não desistiu, né, lá na França. E não desisti, exatamente. Eu chorei muito. Eu chorei por 2 meses sem parar. Mas eu acho que eu tinha um propósito maior, né, por trás.
E eu sabia que depois eu queria vir para cá para poder ser professora de uma universidade pública, então isso eu sabia que contava muito, né, um pós-doc no exterior. Então, enfim, eu estava com a minha família lá, então isso me ajudou bastante, né? Eles me deram o sustento, realmente eles me sustentaram muito, muito bem lá. Então, assim, acho que é sempre o que a gente quiser fazer, a gente consegue. Eu sempre falo que eu fui aluna como vocês, né? Eu fui aluna como os meus alunos. Eu nunca não tinha nada caiu do céu, nada veio de graça, então foi sempre com muito esforço. Mas se a gente quiser, a gente consegue. Eu acho que essa é o que eu digo. Então, assim, vá atrás do que você quer, né? Faça o que tenha que fazer, não mece esforços, eu nunca acho que medi esforços. E uma coisa que talvez seja importante dizer, o fato de ter sido mulher na física nunca me favoreceu, ou ninguém nunca deixou que eu fizesse as coisas porque eu sou mulher, até porque eu fui coordenadora de curso na UFOP, fui coordenadora de pós-graduação na UFOP, provavelmente e possivelmente, né, pela minha capacidade, por mérito, e não porque eu era mulher. Então, acho que, assim, essa questão, né, eu já senti alguma discriminação por ser licenciada. Isso sim, porque a licenciatura é vista como aquelas pessoas que não sabem física direito, então vão fazer licenciatura. E, bom, como eu disse já, né, aqui nessa entrevista, a gente precisa saber muito bem física para poder ensinar física. Então, claro que eu tenho que saber física. O que me deixa apta, inclusive, é dar disciplinas da física no departamento. Mas eu acho que, então, nada me colocou como obstáculo, vamos dizer assim, né? E se colocava, eu tentava superar. E, bom, acho que cheguei onde consegui chegar. Estou na universidade que eu gostaria de estar, né? E faço o que eu gosto de fazer. Então, é isso. Muito legal. Agora a gente, para terminar, vai fazer um bate-bola. Aí, rapidinho. O seu livro preferido? Pois eu não sei muito bem. Eu tenho tantos, assim, eu já li vários livros, mas talvez se fosse para nomear, talvez seria O Mundo de Sofia. Eu já li O Dia do Coringa. Esse eu não li ainda. Muito bom. Tá. Mais um para minha lista. Música preferida? Your Song, do Elton John. Mas, na verdade, tenho muitas também. Né? Filme preferido? Nossa, não sei. Também tem vários, sei lá. Perfume de Mulher foi um que me marcou, por exemplo. Time preferido? São Paulina. E aqui em Minas Gerais, você escolheria o Cruzeiro ou o Atlético? Não escolheria. Não quero ficar mal com os meus colegas. Muito boa a resposta. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Viajar. Isso é bom. Agora a gente queria muito te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por ter conversado com a gente. Nossa conversa foi muito boa. Você é uma professora muito legal, contribui muito para a física. Obrigada. Tem alguma consideração final? Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Bruce o convite e vocês por estarem aqui fazendo a entrevista comigo e me dando essa oportunidade de poder falar um pouquinho de mim e das coisas que eu faço. Obrigada. Agora, queria agradecer a você que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. Estamos no Instagram também, então segue a gente lá, @EurekaPodcast_UFMG. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Vitória Amaral e Victoria Alves. Edição de Victoria Alves. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras na Fafiche UFMG.